é uma oficina online oferecida pela Lei Aldir Blanc, e nós fomos contemplados no edital Cultura Presente RJ, uma premiação para profissionais e técnicos da cultura aqui do Rio de Janeiro, e foi um incentivo, né, um oferecimento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio. Né? Pode passar a tela. Bom, eu vou fazer uma rápida apresentação, se quiser botar minha carinha aí, pode. Uma rápida apresentação para a gente não perder muito tempo com isso, que todas as informações também estão lá no site, né? Vocês podem conseguir ver lá nas nossas redes sociais. Né? Meu nome é Flávia Rocha, eu sou produtora cultural, comecei a trabalhar com 19 anos, em 2001, e em 2003, né, a característica da empresa onde eu trabalhava era executar muitos projetos de literatura, muitos projetos de incentivo à leitura, e eu sou formada pela Faculdade de Letras da UFRJ, eu fiz a cadeira de Português e Literaturas, e eu fiz a faculdade junto com o trabalho, né? Eu estava muito no início da faculdade, quando eu comecei a trabalhar, e foi uma coisa que muito uma coisa aliada à outra, sem que eu percebesse, eu comecei a contar história. Então, em 2003, né, isso aí já tem mais de 15 anos, não sou boa de matemática, e já tem um tempo, eu comecei a contar histórias. Uma coisa foi levando a outra, eu comecei a escrever roteiros para a história, para os eventos, comecei a treinar as nossas equipes que participavam dos eventos para se tornarem contadores de histórias, e principalmente eu trabalhei em alguns museus. Na empresa onde eu trabalhava, coordenava várias equipes de programas educativos em museus, e eu tive a felicidade de participar do treinamento em alguns museus. E o que é mais bacana, né, que acho que essa experiência é bacana de conversar com vocês, é que quando eu treinava essas equipes, muitas vezes, eu 100%, quase que na totalidade de vezes, eram pessoas que nunca tinham contado histórias, né? Então, o nome dessa oficina, né, Todos Somos Contadores de Histórias, é justamente por isso, que é algo que eu acredito que realmente todos nós somos contadores de histórias, né? E aí, em 2016, no final de 2016, eu saí dessa empresa onde eu trabalhava e resolvi criar a minha própria companhia, né? Que é o História em Família. O História em Família começou com uma vontade, assim, que eu, o João, meu marido, a gente queria muito fazer coisas juntos, né? Então, o João é muito bom de coisas manuais e começou a fazer os nossos bonecos. Ele também tem um histórico de músico, então a gente começou a desenvolver uma pesquisa, desenvolver roteiros e espetáculos, pensando na gente ir para as escolas, estar nos eventos. Por quê? Porque a gente queria estar perto do nosso filho, né? Então, foi uma decisão que a gente tomou lá em 2016, e que para mim, né, na minha vida assim profissional, foi muito incrível, porque enquanto nos eventos eu estava em momentos pontuais, quando eu começo a fazer as oficinas, eu vou para a escola, né? Então, ir à escola me deu uma bagagem muito diferente do que eu tinha vivenciado, né? Então, algumas escolas eu atendi com frequência, né, fazendo oficinas de semanais ou quinzenais. Então, toda semana tinha que ser uma história nova, uma proposta nova, uma atividade nova. E foi muito bacana. Eu tive muitas descobertas, né? E aí, hoje, nessa oficina, eu vou compartilhar alguns desses conhecimentos que eu tive nesses 15 anos de produção, e depois nesse momento de História em Família, né, que a Flávia
contadora de histórias, se relacionando também nas escolas, né, com as crianças, com os estudantes. Bom, aí pode passar a próxima tela. Aí, essa próxima tela é o início da nossa conversa, e eu acho que essa frase é uma frase que pode ser bem balizadora, vamos dizer assim, né? Eu trabalhei num projeto da Fundação Roberto Marinho durante, acho que foram cerca de 3 anos, e essa era a frase de abertura. Não, pode mostrar o meu rostinho de novo. Não, aí, né? Estamos aprendendo. Então, assim, nesse projeto que eu trabalhei na Fundação Roberto Marinho, eu tinha que desenvolver encontros, né? Era um material educativo de suporte ao professor, que é junto com um livro de literatura. Então, esse material tinha que dar ideias para os professores trabalharem aquele livro literário na sala. Então, eram atividades variadas, de música, artes plásticas, corpo, voz, para fazer com que a criança, com o adolescente, com o estudante entrasse, né, entendesse que ler bem é ler o mundo. E assim, por quê, né? Qual é a diferença, né? Ler bem é ler o mundo. Você saber ler é você identificar, né, as letras, identificar as sílabas, identificar as palavras, que é diferente de ser leitor, né? Ser leitor é você conseguir com que aquelas palavras, quando unidas, elas te mostrem cenários, elas criem imagens, né? Então, hoje aqui, eu acho que a presença de vocês é muito importante para a gente pensar sobre isso, né? Que quem está acostumado a ler, né? Quem é leitor, consegue criar essas imagens, né? E quando a gente consegue acessar isso nos nossos estudantes, é um grande ponto, né? Fazer com que vire uma chave, né? De transformar aquele que decodifica no leitor, né? Então, a contação de história, ela se transforma numa porta para isso, né? Como se a gente virasse, um contador de história, fosse um facilitador para que as crianças, os estudantes, entendessem que, isso aí que ela me contou está no livro, né? Fizesse esse cruzamento, né? Então, o que acho que foi muito bacana para mim quando eu estava fazendo as atividades antes da pandemia, né? Quando eu estava assim nas oficinas com o fundamental, não só as crianças vinham me falar, prof, eu peguei um livro na biblioteca que aconteceu isso, isso e aquilo. Eu não falei, sabe? Eu não, eu não coloquei um para casa, né? Uma atividade posterior à oficina de vai lá e pega o livro tal. Partiu das crianças, né? Me ouvirem contando histórias, motivou, criou uma vontade de pegar o livro na mão, né? E isso também teve, também vários professores vieram conversar comigo, que melhorou a concentração, que as crianças estavam mais ativas, elas estavam se sentindo mais seguras para conversar, para expor as suas ideias. Então, é tudo isso que é a diferença, né, de ler bem, é ler o mundo, né? A criança apreende o mundo, internaliza aquelas imagens, aqueles conceitos e consegue se comunicar, se relacionar. Quando a gente desenvolve a leitura, a gente está criando pessoas, adultos mais preparados para enfrentar o mundo, né? Então, vamos lá. A próxima tela. O ofício do contador de histórias. Contador de histórias, tanto que esse nome da minha oficina, né, o que eu acredito, né, todos somos contadores de histórias.
é legal da gente parar para pensar um pouquinho nisso, né? E a gente fica muito acostumado de pensar no contador de histórias no palco, né? Aquela pessoa que está ali, que a gente vai junto e é um espetáculo, né? Então, antes disso, o que eu gostaria assim, de pontuar para vocês é que em todas as culturas existe essa figura do contador de histórias, né? Que é algo assim ancestral, algo que existe muito antes da comunicação escrita, né? Vamos pensar, né? Antes de inventarem as línguas, os livros, né? As línguas escritas, as pessoas se comunicavam, né? Então, eu gostaria muito que vocês tivessem essa ideia de que a contação de história é como algo natural, sabe? Algo como se fizesse parte mesmo da nossa vida, né? Então, todo mundo tem um familiar, né? Uma avó, um pai, uma mãe que colocava para dormir com um cafuné, né? Ou um professor, né? Todo mundo tem uma figura, precisa pensar lá, né, nos momentos antigos. Cada um de nós tem essa figura de uma pessoa que foi importante, né, não só na questão dos conselhos, das vivências. Então, era isso que eu gostaria que vocês acessassem na memória de vocês como o ofício do contador de histórias, tá? Vamos tentar desvincular um pouco dessa coisa grandiosa do palco, de mil artifícios cênicos, tal, para pensar que é algo que está dentro da sua realidade, certo? Então, a gente pode passar para o próximo, né? Por quê, né? A próxima tela é saberes compartilhados de geração em geração. Eu gosto muito de usar o exemplo dos irmãos Grimm, né? Então, de pensar assim, na verdade, todas as histórias, elas têm uma ideia assim do ensinamento, né? Mas se a gente parar para pensar lá em 1800 e alguma coisa, né, quando os contos dos irmãos Grimm foram recolhidos, né? E pensar assim, como é que era aquela sociedade, né? Como é que era ser criança naquela sociedade? Então, a Chapeuzinho Vermelho, a gente professores gostam, né, de contar Chapeuzinho Vermelho, esses clássicos, né? De pensar assim, hoje em dia dá um estranhamento tão grande, né? Quando as crianças escutam, nossa, mas ai, a Chapeuzinho no caminho e tal. E era basicamente para dizer, crianças, não falem com estranhos, né? Aquele do João e Maria também, da Casa de Doces, né? Não entre na casa de estranhos, né? Então, hoje, nossos filhos, nossos estudantes, são crianças protegidas, né? Os pais levam, buscam, nós cercamos de carinho, de atenção e cuidados, mas que também não era essa mesma sociedade, né? Então, pela história, a gente aprende e ensina, né? Então, como assim, né? Aprende e ensina, né? Quando a gente escuta o que aconteceu com o personagem, né? O percurso que ele passou, a gente vivencia junto, né? As escolhas foram bem feitas, ou as escolhas não foram bem mal feitas, né? Não foram boas. Como terminou aquela história? Foi bom aquilo? Não foi bom aquilo? Então, são conselhos que nós vamos juntando e acumulando para a nossa vida real. Então, assim, é meio como se a gente tivesse aquela ideia, né? Sem perceber que ela está lá, né? E quando a gente vai tomar uma decisão e aparece na nossa... Não, mas eu acho que se eu fizer isso aqui, como personagem da história, talvez não dê certo, né? Ou talvez dê, né? Então, assim, o papel do contador de história é fazer essa aproximação, né? Do que é ficção, do que é inventado, do que é real, do que é a nossa vida mesmo, né? Então, assim, a gente sempre aprende quando a gente vai ler um conto novo ou quando a gente vai aprender uma nova história.
E a gente ensina quando a gente consegue transmitir esse conteúdo, passar esse conteúdo para frente. E o que é muito legal da gente pensar também é que são histórias que são passadas de geração em geração. Então, a avó contou para a neta que se tornou mãe contou para o filho, né? Então, as histórias elas vão caminhando conforme a sociedade vai se transformando, né? E aí, a próxima tela, né? Todos somos contadores de histórias, justamente por causa disso, porque eu acredito que é algo natural e que todos nós podemos fazer, né? Então, as histórias, elas estão em todos os lugares, nas nossas vivências, não só nos livros, mas todas as nossas experiências, elas são histórias, né? Então, por exemplo, quando um estudante seu, né, entra na sala e fala, professora, aconteceu isso e aquilo outro, nananana, e começa a discorrer sobre algo que aconteceu, isso aí pode ser um início de narrativa, né? Então, a ideia assim, é que a gente valorize esses momentos para dizer assim, olha, que legal, se a pessoa escrever isso, que aconteceu. Então, de transformar, né, esses momentos diários do nosso cotidiano em histórias mesmo, né? Em Era uma Vez, né? E aí, pode passar a próxima tela? E aí vocês devem estar pensando assim, ué, mas como assim, né? Um fato do cotidiano pode ser uma história? Como assim, né? E aí eu queria conversar com vocês sobre isso, né? O que faz um fato virar uma contação, né? O que faz um fato virar uma contação. E se a gente for pensar sobre isso, né, a primeira coisa que é muito importante quando a gente elabora uma contação, a gente escolhe muito bem as palavras, né? Então, a primeira é a escolha dessas palavras, que como você vai contar, né? Então, você tem que criar, assim, como você vai apresentar os personagens, né? Quem são os personagens dessa história? Né? Quais são, qual é quais são as características desse personagem? Como é que é a personalidade dele, né? Descrevendo com a escolha dessas palavras, né? Descrevendo os cenários, descrevendo os ambientes, o tempo, qual é o clima em que aquele personagem está, né? Porque a ideia é que o contador de história, com essa descrição, essa quantidade de palavras escolhidas, que a gente consiga criar um cenário, né? Que a pessoa ela consiga fechar os olhos ou de olhos abertos, ver tudo o que você está falando. Como? Como assim? Como assim, né? Crie sensações. Nós somos seres que precisam do tato, da fala, da audição, do olhar, do cheiro. E se eu falar assim para vocês agora, ó, uma panela de feijão, todo mundo vai o quê? Lembrar do cheiro da panela de feijão, sabe? Então, a ideia é que um fato comum pode se tornar uma contação de histórias se a gente acessar esse lado sensorial do nosso ouvinte. Então, isso é muito importante para que as pessoas entrem, né? Estejam dentro da história com você. Aí, a próxima tela. A próxima tela é oralidade e pertencimento. Contos e cantigas populares. A minha pesquisa, eu foco os meus estudos no folclore e nas tradições populares brasileiras.
eu acho que a gente vive num país que é continental, né? E tem muitas diferenças culturais e muitas belezas. Então, eu acho que é lindo quando a gente descobre uma música que ela é cantada há 200 anos, né? Ou há 100 anos, ou há 50 anos. Então, é muito bonito e é o que me inspira mesmo na minha condição de contadora de histórias, de pesquisadora, né? Então, essa oficina eu vou direcionar todos os meus salários aqui, as atividades que eu vou propor para vocês, para a leitura, para o desenvolvimento do conto popular, tá bom? E aí, assim, por quê, né? Eu não sou atriz, né? Eu tenho uma formação em letras, eu sou produtora cultural, eu sou pesquisadora, mas eu não sou atriz, eu não tenho uma formação, uma graduação como atriz, né? Uma formação de palco, né? E aí, assim, rapidamente, a diferença do ator para o contador de histórias é o texto, né? Então, assim, eu não sou atriz, eu não consigo pegar palavra por palavra, palavra por palavra, palavra por palavra. Eu não consigo. E não faz parte das minhas vivências, né? Diferente do trabalho do ator. O ator, ele pega o texto e ele lê o texto e ele sabe onde tem as vírgulas do texto, né? Esse é o trabalho do ator. Que vai ter um diretor que vai dizer assim, qual é a emoção que você vai colocar aqui? Qual é a expressão corporal que você vai colocar aqui? Então, o contador de histórias que trabalha com o conto popular, ele tem, eu não posso dizer que é uma certa liberdade, mas é uma ideia de que o texto é a base, mas os meus saberes vão ser o recheio daquele esqueleto. E mais do que isso, os saberes de quem está na minha frente também vão me ajudar a organizar essas ideias do texto, né? Então, assim, o conto popular, diferente do conto autoral, tem essa particularidade. O conto popular, a gente não tem como afirmar quem é o autor, né? É algo que vai sendo passado de geração em geração e cada um que escuta coloca os seus saberes, as suas vivências ali, diferente do conto autoral. Conto autoral tem um autor, alguém que pensou aquilo e escreveu. Então, esse é um texto que merece ser lido tintim por tintim. Então, esse é o local do ator, né? Claro, sim, existem vários autores que são contadores de histórias excelentes, mas é uma linha tênue que é legal de vocês, de conversar com vocês, até para pensar naquilo que eu falei inicialmente, desvincular do palco, que algo, que a contação de história seja natural às suas vivências, aos seus saberes, né? Então, assim, isso é muito importante porque me permite, o conto popular me permite improvisar. Por exemplo, muitas vezes vão acontecer situações, quando você estiver lá na frente contando história, né, da sua sala ou na biblioteca, enfim, vão acontecer situações que vão, né, te surpreender, né? São coisas inesperadas. E se você tem um texto decorado, você não tem como trabalhar com aquilo, né? Então, é importante, assim, contador de histórias, não tem problema rir, não tem problema errar, não tem problema, tem que ser de verdade, sabe? Então, a ideia é assim, alguém levantou no meio e falou assim, professora, posso ir no banheiro? Uma vez eu estava fazendo uma oficina e tinha uma menina levantando a mão assim, o tempo inteiro, levantando, levantando, no meio da história, levantando, levantando. E aí eu passei a palavra para ela, ela disse, eu tenho uma bota igual à sua. Foi muito bom, porque ela estava com aquilo, né, dentro dela. E eu ri e falei assim, que bom! Mas agora vamos continuar, sabe? Então, assim,
imprevistos acontecem. Então, se você não encarar a contação como algo natural, você vai, ai meu Deus, ela falou da bota, onde é que eu estava? Sabe? E todo mundo vai perceber. Então, respira e segue, passa pelo imprevisto da melhor forma, de uma forma afetiva, divertida, enfim, tá? Então, assim, o que é muito, muito também, muito bacana de pensar sobre esse lado do conto popular é que a mesma história, ela pode ser contada para públicos completamente diferentes. Então, eu já contei a mesma história para crianças de educação infantil e num lar de idosos. O que eu fiz? Eu adaptei o meu discurso, eu adaptei meu gesto, eu adaptei os saberes, levando em conta o grupo, né? Quem estava lá me ouvindo ou participando, tá? E a gente vai para a próxima tela, que diz assim: folclorista ou detetive? Eu gosto muito dessa imagem, e aí eu trouxe para vocês, porque quem é que organiza os contos populares, as canções populares, né? É o folclorista, né? É o pesquisador que ouve as pessoas, que grava os relatos e que vai em busca das histórias, né? Então, para mim, eu faço essa analogia, né, do detetive, porque com as crianças funciona muito, né? O detetive que procura pista, que está atrás do caso que aconteceu. Então, vocês podem trabalhar em sala, né? Também motivando as crianças a serem esses detetives, né? A ouvirem seus avós, a relatarem, conversarem com os vizinhos mais velhos, porque quando você escuta, né? Quando você ouve essas histórias, você entende mais do lugar onde você pertence, né? Então, ter essa apropriação da cultura através pelas histórias, isso é muito, muito importante também para o crescimento dos nossos estudantes, né? E aí, assim, eu sempre gosto muito de citar dois pesquisadores, dois autores, que são o Silvio Romero e o Câmara Cascudo, que acredito que vocês que estão aí do outro lado conheçam, porque são duas pessoas, assim, dois profissionais, dois pesquisadores que foram muito importantes, né, que são muito importantes para quem conta histórias e para quem trabalha com oralidade, né? Então, a ideia é que, assim, nos textos, né, se você for pegar um livro do Câmara Cascudo ou um livro do Silvio Romero, você vai ver que o texto que está ali escrito, grafado, né, nas folhas, ele reproduz como se fosse uma linguagem falada. Isso é muito legal porque vira como se fosse um teletransporte, né? Nós estamos aqui em 2021, né? E a gente pega um texto super com características super regionais e de uma época também muito diferente da nossa, né? Então, isso também é uma coisa que é muito bacana de mostrar para os alunos, para os nossos estudantes, essas diferenças que parecem ser tão grandes hoje e que... Não, tá, meu celular está fazendo... ativando coisas aqui. Então, essa ideia de que estar no papel grafado como o pesquisador ouviu, né? Então, isso é bem bacana de mostrar no tempo, né? Como se fosse assim, é oral, é passado de geração em geração, mas alguém registrou, alguém garantiu para sempre. Como é que garante para sempre? Colocando no livro. Mas, de qualquer forma, não. Com certeza, o pesquisador que escreveu, ele não falaria daquele jeito, né? Ele escreveria de forma formal, a língua culta, a norma culta, mas não. Naquelas histórias estão grafadas palavras e falares que são
próprios característicos da linguagem oral. Então, isso é também algo muito bacana de dizer, né? Então, assim, a gente vai começar, daqui a pouco a gente vai entrar na nossa primeira atividade, e aí pode passar a tela. Entendendo a estrutura do conto, né? Então, geralmente, o conto popular, ele tem uma estrutura que, é claro, pode ser modificada, né? Mas é algo que geralmente é uma fórmula, mais ou menos uma receita, vamos dizer assim, né? Tem um passo a passo, né? Então, a primeira parte, na introdução, vai ter a apresentação do cenário, a apresentação dos personagens, quais são suas características, né? Onde é que eles vivem. Então, tem essa ambientação de quem a gente está falando e de onde essa pessoa está. Em seguida, no desenvolvimento, vai acontecer alguma coisa com esse personagem. Sempre tem algum problema, alguma coisa que esse personagem viveu que ele vai ter que resolver. E como ele vai resolver esse problema, né? Então, assim, tem muitas fórmulas que são tem que passar por 3 provas, né? Então, acontece uma coisa, acontece outra coisa, acontece... na última ele consegue resolver, né? E aí vem a conclusão, a terceira parte da estrutura do conto. É isso, é a resolução do problema e o fechamento. O que aconteceu, como o personagem conseguiu que a história terminasse, para bem ou para mal, né? Geralmente eles são felizes para sempre, né? Então, como é que esse personagem, o que aconteceu, né? Então, é essa a estrutura do conto, geralmente, do conto popular, né? E aí, a gente chega à próxima tela. Pode abrir a próxima tela. A primeira prática que eu gostaria de propor para vocês, e aí, como eu falei, né, vocês não precisam abrir a tela da imagem, tá? Mas gostaria que vocês abrissem o microfone, né, para participar. Ainda não, porque ainda vai acontecer algumas coisas, ainda vou ler um pouquinho. Então, assim, a gente vai dividir um conto. Abre para mim a próxima tela, amor, por favor. Então, assim, não sei se vocês estão lendo aí no celular. Eu vou ler aqui deixa eu tomar um golinho de água, a minha voz já está. E eu vou propor o seguinte, que a gente vai ler e depois nós vamos pensar como dividir esse texto, né? Vamos lá. Esse é um conto que está no livro Contos Tradicionais do Brasil, do Luiz da Câmara Cascudo. A minha edição é uma edição de 2004, né? Da Global Editora. E é um texto bem rapidinho. Vocês podem acompanhar comigo no celular, no computador, enfim, aí na tela, e eu vou ler. Quem tudo quer, tudo perde. Quando Nosso Senhor andava no mundo, chegou a uma casinha de gente muito pobre e pediu de comer e de beber. Os velhos que moravam aí deram o que possuíam e agradaram muito a Nosso Senhor. Quando este ia embora, abençoou-os e disse: pelo que fizeram por mim, e como são pobres e tementes a Deus, podem pedir 3 coisas que serão realizadas imediatamente. O velho e a velha ficaram saltando de contentes. À noite, foram jantar e conversaram sobre o sucedido, meio desconfiados daquelas promessas. A velha, vendo a pobreza da janta, disse alto: o que eu queria agora era uma roda de linguiças assando naquele fogo. Palavras não eram ditas e apareceu uma roda de linguiças assando em cima das brasas. O velho ficou
tão zangado com o pedido da mulher que não se conteve e gritou: "E a minha vontade é que essa linguiça fique na ponta de sua venta para você não ser maluca." A linguiça voou do fogo e grudou-se na ponta do nariz da velhota, que começou a chorar e lastimar-se pela desgraça. "Acuda-me, maridinho de minha alma!" Tanto chorou e se lastimou que o velho marido teve pena do caso e pediu licença, desculpa, e pediu que a linguiça saísse do nariz de sua mulher. A linguiça desapareceu. Os 3 pedidos não serviram de nada. Quem tudo quer, tudo perde. Então, não pode deixar ainda, não precisa passar a tela. O que eu gostaria que vocês agora olhassem aí para esse texto e começassem a pensar assim, se a gente tivesse que separar esse texto em 5 frases, vamos pensar. Lembrando que a gente conversou um pouquinho, né, do início, o que é a introdução, o que é o desenvolvimento, o que é a conclusão, né? Então, pensar 5 frases. A ideia é que essas 5 frases, ao mesmo tempo, elas sejam abrangentes, mas ao mesmo tempo elas sejam bem curtinhas, tá? Daí eu queria ver agora com vocês que estão aqui comigo online, se alguém quer, se alguém quer, não precisa abrir o vídeo, pode abrir só o microfone. Se alguém gostaria, pode dizer no chat ali, o João tá ali olhando. Se alguém quer tentar, seriam 5 frases esse conto, dividir em 5 frases. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Vamos lá? Bom, todo mundo meio assim, meio primeira atividade, né? Então, pode passar a próxima tela, eu vou entregar a resposta. Então, assim, essas são as minhas 5 frases, né? Primeiro, casal de velhos, bem pobres, recebem uma visita e dividem com ele o pouco que possuem. Depois, né, a segunda frase seria: o convidado retribui a boa ação com 3 desejos. A terceira frase: a mulher sente falta de um bom jantar e fala sem pensar. Quarta frase: irritado, o homem também fala sem pensar. E depois, a última frase, voltam à situação inicial. Então, assim, minha proposta para vocês é que qualquer texto que vocês forem, né, começar a trabalhar e forem desenvolver, vocês pensem nisso. Vamos pegar as 5 frases, os 5 principais tópicos, eles vão ser o nosso esqueleto, tá? Porque, pensa só, o restante, tudo pode ser preenchido com descrições, com cenários, o que eu estava conversando antes, né? Sobre o recheio, né? Então, essa é a estrutura e todo o restante vai incluir os seus saberes e os saberes de quem está na sua frente. Aí, pode voltar para... Não, pode abrir a tela para mim, antes de passar, né? E aí, engraçado, né? Que é bacana de pontuar algumas coisas. É importante, sempre quando vocês forem ler um texto, pensar sobre a questão do léxico, né? Então, qual é o vocabulário ali que é estranho para você, né? E mais do que isso, qual é o vocabulário que pode ser estranho para o seu público? Então, a ideia ali é que a gente leia o texto, leia várias vezes e pense essa estrutura, né? Que seja um apoio para entender o texto e ele começar a fazer parte
como se fosse uma verdade, né? Como ele começasse a fazer parte de você e pensar assim, então, se é um texto para educação infantil, quais são as melhores palavras para usar? Se é um texto para crianças mais velhas, para o fundamental, quais seriam as palavras a serem usadas, né? E aí tem uma outra, uma outra atividade que eu acho que é muito legal também de fazer em sala com as crianças, não sei se vocês já fizeram, mas que também pode ser uma boa dica, é trabalhar o dicionário, né? O dicionário, ele dá vários significados para a mesma palavra, e às vezes a gente está acostumado com um só, né? E isso para as crianças é muito, 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 pode ser uma coisa assim muito curiosa, né? Porque, oh, como assim? Então, assim, isso pode se tornar uma atividade de sala, de você lançar uma palavra, ou uma palavra que foi lida no texto, quem acha que é isso aqui? E ouvir as crianças, né, do que é, o que elas acreditam que é o significado daquilo, e depois a gente, vamos ver quem ganhou, né? Conferir no dicionário de que é aquilo ali, né? Será que a gente chegou perto, né? Então, aqui nessa história, eu estava lendo com meu filho e a gente passou por uma palavra que ele não entendeu e a gente ficou rindo justamente por isso, né? Tipo, é algo que é um falar, que eu conversei sobre o conto popular, quando ele é registrado com o falar local. Então, é um falar que é diferente do nosso, que causa um estranhamento. Maridinho de minha alma, minha alma, né? Então, tem algumas particularidades que a gente pode ir destrinchando e descobrindo juntos, né? Então, eu já dei a resposta. Aí pode passar mais um pouquinho? Então, para mim, essa tela aí, eu escrevi, né? Os contos populares viajam e se transformam. Essa história que a gente leu no livro aqui do Câmara Cascudo, ela foi recolhida em 1900 e... por volta de 1950, acho que sim. E esse texto, né, ele tem uma base que, olha lá, o conto Os Desejos Ridículos, do Charles Perrault, de 1781. Então, isso é muito bonito para mim, acho que essa é a beleza do conto popular. Por quê? Porque as histórias, elas estão dentro das pessoas, né? Então, elas fazem parte daquela cultura onde a pessoa está inserida. Então, se a pessoa ela viaja, né, no caso aí, saiu da Europa, veio para o Brasil, e essa pessoa ela vai trazer tudo que tem dentro dela, né? Então, a pessoa ela viaja, ela leva consigo os seus saberes, as suas receitas, seus cantares, os cantos, as crenças, as histórias. Então, é muito bonito de ver assim, como um conto, que é bem diferente, inclusive, depois vocês podem pesquisar, um conto saiu lá de 1700 e chegou aqui agora para você, né? Então, essa é a beleza do conto popular e a importância também do folclorista, do pesquisador que se dedica a ouvir e registrar esses contos para que eles também não se percam, né? Nem aquele ditado de quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, isso faz a gente pensar que a gente tem alguma licença de intromissão, né? Mas pensando que a estrutura é a mesma. O conto do Charles Perrault é a mesma estrutura. Os personagens são um pouco diferentes, mas é exatamente essa mesma estrutura, né? Mudando um pouco o cenário, né? Enfim, tá? E aí a próxima... Gente, eu estou falando muito rápido, vocês estão conseguindo acompanhar numa boa?
Pode colocar aí no chat. O João tá vendo, também aparece aqui para mim, né? Aí, assim, tem algumas palavras que a gente usa, e a gente usa tão, assim, despretensiosamente, que às vezes elas ficam gastas, né? E essa palavra, decorar, muitas vezes a gente fala assim, decoreba para prova, né? Decoreba. E para mim é uma palavra muito bonita, né? Porque se a gente pensar no radical dessa palavra, tanto decorar como recordar, né? Elas vêm do latim, o radical delas é o cordis, né? Que é coração. Então, o de é uma preposição que indica o de para, né? O ponto de partida. E o re tem um prefixo, né? Que mostra para a gente que é uma ideia de repetição, de novamente, novamente. Então, decorar é fazer sair do coração. Recordar é fazer com que passe várias vezes pelo coração, né? Então, eu queria trazer essa ideia para vocês de onde as histórias têm que ficar, né? Onde as histórias, elas repassam, elas saem do coração, né? O que nós temos, o que nós sabemos, a nossa cultura, elas vão estar ali representadas nas histórias que a gente conta, né? Que a gente conta para os nossos filhos e para os nossos estudantes. Aí, a segunda prática, vocês também não, eu vou pagar mico sozinha, então eu queria que vocês, a próxima pode aparecer, conversar um pouco, porque todo mundo me pergunta isso, né? Como é a questão do gesto? Como é a questão do corpo? O que eu faço com o corpo? O que eu faço com, né? Onde é que eu boto as minhas mãos, tudo. E assim, quando a gente conta para um amigo alguma coisa que aconteceu na nossa vida, um, um, um fato curioso, né? Alguma coisa assim que aconteceu que foi muito divertida, ou até alguma coisa que foi dramática, alguma coisa emocionante. Sem querer, a gente já coloca o nosso rosto, né? A gente já faz gestos, né? Então, como você pode trazer esses recursos para a sua contação de história, né? De trazer esses elementos. Aí eu queria testar algumas coisas com vocês. Então, vocês podem fazer em casa, tá? Eu vou fazer. Se alguém quiser dividir a tela comigo aqui, tem. E aí, vamos. Quem quer vir comigo? Tem alguém aí que quer vir comigo? Gente, a gente tem que experimentar, né? Vamos experimentar, né? Será? Vamos dividir a tela? Tá bem, então, ó, vocês façam em casa, tá? Sigam aqui as minhas condições, né? A minha condução, que é o seguinte. A ideia dessa atividade, vocês podem fazer também com as crianças, né? Com os estudantes também, essa atividade é muito legal, muito divertida. É que a gente trabalhe as nossas expressões sem usar a voz. Não podemos. E o ideal também é que a gente não use as mãos, né? Que a gente só use as expressões faciais, né? Sem nenhum som, né? Então, a primeira expressão seria assim, façam em casa. Façam em casa. A primeira expressão seria assim, alegre. Como é que é alegre? Agora, como é muito animado. Será que eu tô com cara de muito animado? Não pode fazer som, tá? É só voz. Agora, vamos pensar como é fazer triste. Agora, vamos pensar como é fazer muito desanimado. Faça essas caras e essas expressões e pense assim, o que muda? O que muda no seu rosto? A próxima é ansioso.
Agora um ansioso feliz. O que mudou? A próxima, agora um ansioso com medo. Agora a próxima é um sorrateiro. Sorrateiro esperto. Vamos pensar assim, como seria um sorrateiro esperto? A mão está ajudando, né? Vamos pensar assim, só com o rosto. Difícil esse sorrateiro esperto, né? Gente, se alguém quiser abrir aí comigo, vem, tá? Eu tô aqui. Agora, dúvida. Agora uma dúvida com desprezo. E se fosse uma surpresa? Uma surpresa boa. Se fosse uma surpresa ruim? Não sei fazer surpresa ruim, será? Como é que é surpresa? Ruim. Então, a gente testou só com o nosso rosto. Só com o nosso rosto, expressões. A ideia dessa atividade é que a gente consiga pensar assim, o que mudou, o que a gente sentiu, e o que eu posso implementar. A próxima vez que você estiver lendo uma história, preparando uma história, dividindo o roteiro, né, nas 5 etapas, lembra dessas sensações. O personagem está feliz, está surpreso? O que está sentindo? Né? O que o personagem sentiu? Né? O que está acontecendo? Então, quando a gente traz essas expressões, que eu falei da questão sensorial, né? Quem está do outro lado, quem está lá ouvindo, repete essas sensações, porque nós somos sensoriais, né? Então a gente precisa, então, repetir isso, incorporar na sua narrativa essas expressões, né? E aí agora, de novo, se alguém quiser entrar comigo, dividindo a tela, a próxima atividade é a gente vai deixar as expressões, né? E vamos fazer alguns gestos, tá? Esses gestos... Aí, volta para mim. Jovem, a tela da aberta. Então é o seguinte, como eu falei, eu não sou atriz, tá? Mas esse é um jogo de mímica. Todo mundo já jogou mímica aí? Já jogaram? Então, a ideia é que vocês pensem que as mãos, elas podem construir formas, tá? Vamos pensar assim. Por exemplo, imagine uma bola. Segura uma bola aí na frente de vocês. Como é que é a bola? A bola é? A bola é redondinha, né? Agora, joga essa bola lá para cima. Joga de novo. Agora vai jogar muito alto, mais alto possível, tá bom? 1, 2, 3 e... Tem que pegar de volta. Então, o recurso é, com um gesto, construir um objeto. Próximo. Alguém quer tentar comigo aqui, dividir a tela? Ó, eu vou perguntar para você o tempo inteiro. A próxima é o seguinte. Vamos colocar um óculos, tá? Então, pegue o óculos aí na casa de vocês. Você pode até limpar o óculos. Coloque o óculos. Olhe de rabo de olho de óculos. Agora tira o óculos. Fecha o óculos. Guarda o óculos assim, penduradinho. O importante, quando você for fazer um gesto, trazer um objeto imaginário, é que esse objeto imaginário ele não se perca. Tem início, meio e fim. Então, se você apresentou o óculos, usou o óculos, você tem que fechar e guardar novamente, tá? Próximo.
Alguém quer tentar? Eu vou tentar, né? Gente, alguém quer tentar abrir comigo a tela? Então, ó, vamos lá. O próximo é uma coroa, tá? Imagina, você agora é uma princesa, um rei. A coroa é linda. Gente, coroa linda, cheia de cristais, pedras preciosas. Vista a coroa. Agora você é um rei ou uma rainha muito feliz. Tira a coroa. Agora você vai ser um rei muito triste. Você não queria usar essa coroa. Vamos tentar? Desenha no objeto. A gente não está vendo, mas ele está ali, tá? E aí a última que eu trouxe para vocês, poderiam ser milhões de exemplos diferentes. Eu trouxe alguns, tá? Vamos imaginar agora que estamos tomando um sorvete de casquinha, tá? Cadê o sorvete de casquinha? Cadê? Tá aí? Todo mundo pegou? Seu de quê? Seu de quê? O meu vai ser de chocolate. Hum. Ai, doeu. Gente, então, a água tá muito gelado. Tá muito gelado. Doeu meu dente. Ai, tá gelado. Só que agora, o que vai acontecer? Você vai se sujar inteiro. O sorvete vai cair. Se sujou inteiro. Então início, meio e fim. Propõe sempre um gesto combinado com as suas expressões faciais. Quanto mais sensações a gente ativar, mais para dentro da história a gente vai trazer as nossas crianças, né? Os nossos estudantes, o nosso público, quem está aí na frente, tá? Espero que vocês tenham feito em casa, tá bom? Então, essas atividades, né? A ideia é isso, da gente congelar, a gente entender essas sensações, onde está no nosso corpo. Façam na frente do espelho, já que vocês não quiseram fazer aqui comigo, né? Já que vai ficar gravado no YouTube depois. Façam lá, vai na frente do espelho, pontua na tua narrativa o que você vai fazer, quais são os gestos, quais são as expressões que você vai usar. E vai para frente do espelho e testa. Coloca a coroa. Tira a coroa. Usa a bola. Imagina o que combina, qual é o objeto da sua história e pensa nisso, tá bom? É uma possibilidade, é um recurso que torna a contação de história mais dinâmica, mais viva, mais, né, fluida, né, mais rápida. Então, aí a próxima. Ai, gente, essa eu vou precisar de vocês. Essa eu vou precisar. Eu vou precisar, tá? A próxima atividade é sobre... pode passar. Pode deixar aí um pouquinho. A intenção do narrador e a voz. Vocês viram assim, eu tentei ler, eu li, quando eu li o Quem Tudo Quer, eu tentei ler sem muita expressão, né? Eu queria que vocês estivessem mais prestando atenção no texto mesmo. Mas a voz, como a gente usa a nossa intenção, que eu falei do gesto, do olhar, da expressão, isso também está na nossa voz. E aí... Desculpa, tá bebendo água aqui. E aí, a nossa voz, ela vai ser fundamental. Lembrando, novamente, eu vou falar isso para vocês 300 vezes, tá? Esqueçam do contador de história do palco, tá? Aqui são técnicas, ideias, sugestões muito simples para vocês incorporarem na narrativa de vocês, nas suas vivências como professores, como bibliotecários, sala de leitura, enfim, onde vocês estiverem lendo, usando a contação de história. São ideias simples que vocês podem implementar no cotidiano, tá? Pode passar, amor. Então, nós temos uma frase aí. Naquela manhã, ela saiu com seus sapatos vermelhos. Essa frase é uma frase totalmente genérica, tá? Bem genérica. E a ideia é que agora a gente teste alguns
umas vozes. Essas vozes, elas estão no nosso dia a dia. A gente escuta na rua, a gente escuta em qualquer lugar que a gente vai. Então, assim, é algo que é, ao mesmo tempo, divertido, mas, ao mesmo tempo, não é nada usual, tá? Então, eu gostaria que alguém me ajudasse a criar vozes, tá? Então, assim, é uma atividade que não precisa da câmera, só do microfone. E aí, quem se habilita? Vamos, vamos. Quem gostaria de vir comigo? Vamos, vamos, vamos. Atenção, atenção. Ai, gente, vocês estão muito nada corajosos hoje, né? Então tá, eu vou fazer aqui, eu vou me esforçar muito, tá? E essa atividade é uma atividade que é deliciosa para fazer com as crianças do Fundamental 2, assim, os mais velhos, com ensino médio também dá para fazer. As crianças amam essa atividade. Não dá para fazer com criança muito pequenininha, não, que eles se perdem, tá? Então, a primeira coisa é ler, até assim, pode deixar nessa tela mesmo, não precisa voltar para minha cara, não, já que vamos tentar, tá? Como seria uma vizinha fofoqueira? Como uma vizinha fofoqueira leria essa frase? Alguém quer tentar, gente? Vou tentar, então. Vou tentar. Ai, que bom! Então, como seria uma vizinha fofoqueira lendo essa frase que está aí na tela? Menina, naquela manhã, ela saiu com seus sapatos vermelhos. Adorei! É isso mesmo. Nossa, eu enxerguei a vizinha totalmente. Agora, imagina que a gente está passando na rua e escutou um vendedor de rua, daqueles ambulantes, sabe, comerciante ambulante, ou um vendedor na praia. Como é que seria um vendedor ambulante na rua lendo essa frase? Alguém quer tentar, gente? E aí, vamos, vamos? Senão eu posso tentar. Então eu vou tentar. Vou tentar. Então, agora eu sou a Flávia, não sou mais a Flávia, eu sou vendedora ambulante. Naquela manhã, ela saiu com seus sapatos vermelhos. Naquela manhã, ela saiu com seus sapatos vermelhos. Não valeu que eu ri. Será que deu, gente? Vocês conseguiram visualizar? Agora, ó, o próximo é bom, hein? Um âncora de jornal, um apresentador. Imagina assim, um apresentador na bancada, um jornalista muito sério, lendo esta frase. Alguém quer tentar? Tipo um William Bonner da vida, um Cid Moreira, alguém assim, muito sério. Alguém quer tentar? Então eu vou tentar, gente. Naquela manhã, ela saiu com os seus sapatos vermelhos. E aí, deu certo? Vocês conseguiram imaginar um jornalista, uma âncora do TV? Será? Ah, a próxima é boa, hein? Agora, vamos ler como se fosse uma novela mexicana bem apaixonada. Assim, quem quer tentar? Quem quer tentar? Assim, uma novela, um casal apaixonado, uma novela mexicana, uma intenção assim bem dramática. Quem quer tentar? Vamos tentar? Então, façam na casa de vocês. Eu vou tentar, hein? Naquela manhã, ela saiu com seus sapatos vermelhos. Nossa, minha cachorra me olhou com uma cara de preocupação. A Lilo me olhou. Será que deu, gente? Muito apaixonado, muito mexicano. Naquela manhã, ela saiu com seus sapatos vermelhos, né? A próxima é como se fosse uma formiga, bem pequenininha. Alguém quer tentar? Bem pequenininha, assim, uma formiguinha. Como é que é uma formiga pequenininha? Naquela manhã ela saiu com seus sapatos vermelhos.
Será que conseguiram visualizar uma formiga pequenininha? E se fosse um urso bem grande? Ursão, urso. Tentar? Alguém quer tentar? Um urso poderia dizer que naquela manhã ela saiu com seus sapatos vermelhos. Tá? Tá acabando, hein? Só tem mais 4. Vamos? Ó, e se fosse um radialista de uma partida de futebol? Alguém quer tentar? Vocês veem futebol aqui? Lembram como era ouvir rádio? Ouvir futebol no rádio? Tentar. Naquela manhã, ela saiu com seus sapatos vermelhos. Será? Isso foi um gol, né? Naquela manhã, ela saiu com seus sapatos vermelhos. Eu não sei fazer um radialista, gente. O próximo é o locutor de mercado. Não será que fala um locutor de mercado aqui do passe? Como é que é? Alguém quer tentar, gente? Atenção, atenção! Naquela manhã, ela saiu com seus sapatos vermelhos. Será que foi meio assim, paio? A promoção do dia? E aí, as últimas duas é chorando. Como é que é ler chorando isso, gente? Alguém quer tentar? Alguém quer tentar? Vamos ver. Vou tentar de novo. Tá, vamos. Naquela manhã, ela saiu com seus sapatos vermelhos. Eu chorei com você. E o contrário disso é rindo. Naquela manhã, ela saiu com seus sapatos vermelhos. Gente, então, amor, pode voltar aqui pro meu rosto. Ai, até fiquei suada aqui. A ideia é, façam isso com os estudantes de vocês. É uma delícia, porque é muito divertido. Mas, ao mesmo tempo, cria uma, como dizia as avós, uma sustância, sabe? Quando você for ler o texto, marca qual é o sentimento que tem naquela parte ali do texto. Será que tem uma voz? Muita gente me pergunta isso, sabe? Como é que você coloca a voz? Porque, como eu falei para vocês, eu não sou atriz, né? Só que todo mundo reconheceu esses personagens. Vocês reconheceram aí? Conseguiram fazer na casa de vocês, né? Então, eu tentei imitar aqui, né? Então, essas vozes, esses gestos, essas expressões faciais, elas já estão dentro de você, porque são coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Então, a ideia é pegar algumas, né, separadinho, assim, essas, né, algo que não está escrito, assim, especificamente para isso, e pá, tira do teu dia a dia e joga para sua narrativa, para a construção da sua história, né? Lembra sempre disso. Quanto mais sensações você trouxer, mais o público está dentro de você, mais tá pertinho de você dentro da tua história, né? Então, vamos seguir, né? Aí eu escrevi assim, pode botar lá a tela. Fale pausadamente, construa o seu pensamento e marcadores conversacionais. Eu não sei se tem alguém aqui que estudou linguística, né? Eu tive uma cadeira de linguística na faculdade durante um tempo, né? E é engraçado, porque uma conversa, ela é toda truncada, né? O falante, ele interrompe, ele é interrompido. E muitas vezes a gente precisa usar marcadores conversacionais para chamar a atenção desse falante que está conversando com a gente, né? Então é assim, e aí? Né? Ah, bom. Eu tenho muito bom, gente. Eu falo bom o tempo inteiro. Então, a gente usa esses marcadores conversacionais para o nosso cérebro ter um tempo, não perdendo a atenção de quem está na nossa frente,
Mas é uma estrutura que a gente tem no nosso cérebro para organizar as nossas ideias, né? Só que quando você está numa contação de história e o contador tem muitos marcadores conversacionais, o tempo inteiro tem um né, bom, e aí, então, é cansativo. Cada então que você fala, alguém pode, né, olhar para o lado, borboleta, chamar a atenção para outra coisa, né? Então, quando você fala pausadamente, o seu cérebro, a sua respiração, o seu corpo, já está organizando as suas ideias, o que você vai falar primeiro, o que vem em seguida, o que vem depois, já já está ali, né? Mais ou menos organizado, né? E uma coisa que eu sugiro que vocês façam, não sei se tem professores, né? Vários professores deixem um gravador lá na aula, bota assim um gravador assim, no celular, ou gravem uma contação de vocês para vocês se ouvirem. Eu sei que eu não gosto de me ouvir depois, porque acho que quando a gente está ao vivo, na hora é lindo, depois. Mas é importante para vocês perceberem quais são os marcadores conversacionais de vocês, tá? Então, eu falo muito ou eu falo muito né. Eu não sei vocês, né? Pensem só, lembrem de algum professor que passou, né, no ensino médio ou na faculdade, que tinha aquela coisa que ficava repetindo. Então, isso aí é um marcador conversacional, né? É um recurso que a gente tem para dar um tempinho e organizar as ideias, tá? E a melhor coisa para fugir desses marcadores conversacionais é você reler o texto base, tá? Depois que você dividiu lá os 5 itens, recheou da sua forma, pensou no cenário, na descrição, nas palavras, qual vocabulário você vai usar, você escreve, né? Escreve lá, vai para o computador, passa para o computador, a tua história, a tua versão é a adaptação do seu texto. E aí, quando você for contar, você não vai mais lembrar da história que você leu no livro, que você pegou a referência 1, né? Ela vai estar lá, ela vai ser respeitada, mas ela vai ser o ponto de partida para algo que é seu, tá? Então, isso é bem importante, porque quando você parte do que você já conhece, fica mais fácil de evitar esses então, bom, né? Que vai ficando uma coisa meio gaga, né? Dá uma... não deixa linear, né? Então, vamos lá? Deixa eu pensar aqui. Pode passar. Eu botei na próxima. Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas é importante, né? Vocabulários diferentes para cada faixa etária, né? Então, foi o que eu disse, né? Eu já contei a mesma história na educação infantil para um asilo, né? Uma casa de repouso para idosos. Mas como é que eu faço isso, né? É de pensar mesmo as palavras. Porque, assim, pensa só, às vezes a gente tropeça em uma palavra, a gente precisa recorrer ao dicionário ou ter uma ideia do que ela significa, Mas isso para você, nos seus 20, 30, 40 anos, né? Então, sempre tem que pensar no léxico de quem está te ouvindo, né? Então, as crianças, elas vão ter um vocabulário muito menor, provavelmente muito menor do que o seu. Então, se aquilo ali é uma dificuldade para você, como você vai criar, como você vai explicar para o seu público, né? Quem está na sua frente. Então, isso é uma questão de delicadeza, de respeito, mas também é um facilitador para você não perder o teu público. Porque quando você fala uma palavra que você tem certeza que todo mundo sabe, mas não. Então, pense sempre se o que você escolheu, as imagens que você descreveu, se aquilo ali não pode ser explicado de uma outra forma, né? Porque às vezes assim, tem uma palavra que é uma palavra difícil, mas ela é importante para a narrativa. Então você cria um aposto, né? Você cria uma explicação. Outro dia eu estava fazendo uma contação de histórias e eu falei, era a figura do ourives.
eu precisava... A palavra ourives tinha que aparecer. Mas o que é ourives? Eu expliquei logo em seguida. O ourives é o homem, a pessoa, o profissional que trabalha fazendo as joias, que trabalha com os metais preciosos, né? Então, assim, é uma profissão que hoje em dia não está dentro do léxico das crianças, ourives, né? Então, isso é uma coisa que você cria explicações para que não cause mal entendido e que fique um tropeço, tá? Aí a próxima tela, todo mundo me pergunta isso também, sim. Figurinos, bonecos e adereços são necessários? Daí eu digo com um grande não, não são necessários. Então, as crianças pequenas, elas são mais visuais. Então, no caso da educação infantil, ter um boneco, ter um adereço, super ajuda, tá? Mas não adianta ter um super cenário, ter um super figurino, caprichar lá na confecção dos bonecos, né? E a tua história tá lida num pedaço de papel, sabe? Então, primeiro, o mais importante é que a história seja verdade, que esteja dentro de você. Depois, aí sim, aí depois você pode incluir, né? Então, deixa eu colocar aqui. Sobre o figurino, é importante que vocês imaginem também que ele não é necessário, mas ele, por exemplo, hoje eu escolhi aqui uma blusa azulzinha com recorte branco, né? Eu não estou usando nada, não estou usando um adereço, nada. Mas, às vezes, quando a gente vai contar a história com o boneco, se a gente tiver com um figurino, uma camisa muito chamativa, esses elementos eles podem conflitar, sabe? Ou, por exemplo, o nosso cérebro, ele procura ler. O tempo inteiro a gente está lendo coisas sem perceber, né? Aqui atrás, ó, história em família, né? Então, não vá contar a história com uma camisa escrita, com coisas escritas, sabe? Sei lá, a gente tem camisas que têm estampas, né? Então, não escolha estampas que sejam confusas ou que tenham coisas escritas, porque o nosso olhar sempre procura ler, desvendar o que está escrito, tá? Então, essa aqui são 2 dicas, né? E aí, a gente está chegando na próxima prática, que todo mundo me pergunta, né? E a música, né? E a música? Como usar a música? Só um instantinho. Pedir uma água aqui pro marido, obrigada, né? E aí, assim, muita gente me fala assim, eu não sou músico, eu não sei cantar, eu sou desafinado, eu nunca cantei, sei lá, dá 1000 motivos que não são necessariamente de verdade, vamos dizer assim, né? Então, a minha sugestão para vocês é incluir na contação de história adivinhas e parlendas, né? Quadros populares. Né? Então, assim, em que momento que entra a música? Uma música é muito bom para abrir, para chamar atenção. Geralmente se chama de chegança, né? De abrimento, abrição. São essas palavras que não existem, mas que fazem parte da cultura popular, né? Então, é um momento que todo mundo vai olhar para você quando você começar a cantar. E, gente, assim, se não souber tocar um instrumento, pode bater palma, pode usar um elemento percussivo, um cachixi, ou vocês podem, inclusive, construir na escola elementos sonoros. Tem várias possibilidades muito simples de fazer, né? E a ideia é que a melodia ela pode ser uma paródia. Então, por exemplo, vamos fazer um teste aqui?
Eu não toco, eu não sei tocar o ukulele bem, tá? Já vou aqui tentando me justificar. Eu vou experimentar, não sei como é que vai ficar o som, tá? Então, pode botar a próxima tela. Eu acredito que vocês conheçam essa música. Então, eu vou tocar aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Essa é a nossa primeira oficina, né? Não sei se vai dar certo, vou tentar. Tá dando para ouvir? Então, eu vou tentar. Lembrando que eu não sei tocar o ukulele bem, mas eu vou tentar aqui com os meus dedinhos esforçadamente. Conseguiram ouvir? Vocês conhecem essa música? Escrevam aí no chat. Conseguiram ouvir? Conseguiram ouvir? Pode voltar a tela para mim, amor. Deixa aí um pouquinho. Eu vou cantar novamente para quem... Ai, o microfone. Peraí. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer esse microfone? Ah, já sei. Vou botar para esse lado aqui. Deixa eu tentar. Será que se eu segurar assim? Vai dar? Então, ó, eu vou cantar mais uma vez, tá? Quem não conhece a música, aprende. E quem conhece, canta junto comigo para aprender a melodia, tá? Para relembrar, né? Os peixinhos do mar, relembrar. Então, vamos lá. Quem ensinou a nadar? Quem ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Eu? Então, se eu conheço peixinhos do mar, eu posso começar, claro, se a minha história for história de mar, tiver uma ideia de mar, eu posso começar a minha contação com ela. E o personagem, como a gente viu lá na estrutura, né, do texto, ele provavelmente vai ter que cumprir tarefas, vai acontecer algumas coisas com eles, e vocês podem, a partir do Peixes do Mar ou de outra cantiga do folclore, adaptar e criar. Então, eu vou cantar agora com outro texto. Mamãe, pode passar ali para eles acompanharem comigo? A próxima tela. Ó. As estrelas do céu correm, eu também quero correr. Desculpa. Correr. De novo. As estrelas do céu correm, eu também quero correr. Elas correm atrás da lua, lua eu atrás do bem querer. Elas correm atrás da lua, eu atrás de um bem querer. Me embananei toda com ukulele. Mas a ideia é que vocês peguem e cantem de uma forma diferente. Quer ver? Ó, vou pensar numa outra que não tá aí, ó. Vou tentar outra. Fui no mar colher laranja, fruta aqui no mar não tem. Vim de lá todo molhado das ondas que vão e vêm. Vim de lá todo molhado das ondas que vão e vêm. Foi melhor um pouquinho essa. Então, as estrelas do céu correm, eu também quero correr. Elas correm atrás da lua, eu atrás de um bem querer. Funciona melhor para mim e o ukulele. Gente, geralmente quem toca é o João, tá? O músico da casa é o marido. Então, eu trouxe para vocês essa ideia. Vou botar aqui. Porque pode ser um recurso muito simples de vocês pegarem uma melodia que todo mundo conhece. Por exemplo, eu peguei aqui, pode ser deixa eu pensar. Enfim, outra melodia, uma melodia muito simples, tipo o Sapo Cururu, ou o Sapo Não Lava o Pé. Ideias assim,
melodias que estão no dia a dia das crianças e que a gente pode transportar para a nossa história, né? Então, assim, geralmente, por que eu estou sugerindo as quadras populares, né? Geralmente, essas cantigas, elas são escritas... Você pode voltar, amor, o verso para mim, por favor? Geralmente, elas são escritas assim, 4 versos, com essa mesma estrutura rítmica e com, olha só, com rimas muito simples. Essa aí que está na tela, ela rima só o verso 2 com o verso 4, que é Eu Também Quero Correr, e Atrás de um Bem Querer. E, assim, são rimas muito simples, né? Então, se você for adaptar uma quadra, você pode pegar uma quadra popular que já existe, ou você pode inventar mesmo de acordo com a tua história, tá? E aí, assim, eu não sei se alguém gostaria de testar. Alguém gostaria de testar? Ou lembra de uma outra que a gente pode testar todo mundo junto? Alguém que gostaria de fazer? Eu aqui pertinho, né? Alguém gostaria de testar? Alguém gostaria de testar, de repente, uma outra melodia? Essa ideia de uso da música é muito simples e muito divertida. Vale muito a pena vocês tentarem, tá bom? E aí então, pode passar para outra tela, então. E aí eu quero dar uma super dica para vocês, tá? Esse aí é um recorte que eu fiz do site da Biblioteca Brasiliana Gita e José Miblin. É um acervo digitalizado que tem muitos livros maravilhosos sobre a nossa cultura popular, tem várias referências, é maravilhoso esse site, tem muito conteúdo. E é muito bom, né, compartilhar. Então, essa quadra que eu cantei para vocês, aí das estrelas do seu corre, ela está nesse livro de 1916, que chama 1000 Quadras Populares. Então, está aí na tela para vocês a referência, como está no site. E essa dica incrível de conhecimento, maravilhosa, que vocês entram lá e tem muita coisa. Muito, muito, muito agradecida aos pesquisadores que tiveram esse trabalhão de escanear as páginas do livro e colocar para download ou para visualização de nós, pesquisadores, seres humanos, que estamos aqui do outro lado da tela precisando de material. E é um recurso, um acervo maravilhoso que pouca gente conhece, né? Pelo menos assim, quando eu indico, geralmente as pessoas ficam felizes, né? E aí nós estamos chegando no final, na reta final da... Pode passar. Que é a última prática, né? Que é o momento Histórias e Memórias, né? Então, como eu falei para vocês, né? As histórias estão em todos os lugares. Deixa eu beber uma aguinha. Pode abrir para mim, por favor. Então, agora a gente está chegando no final da nossa oficina. E eu queria contar uma história para vocês, para a gente terminar. Tá? Era uma vez uma mulher que estava grávida, quase parindo. E ela entregou uma função, uma incumbência ao seu marido. Ela queria homenagear a sua avó paterna. O nome da sua filha seria em homenagem à sua avó. A avó era índia e tinha um nome que fazia uma referência à lua, a apreciar a lua. Bom, a bebê nasceu, o pai, então, foi lá no cartório. Chegou para o cartório, na frente do oficial, né? Na frente lá do funcionário, e disse: boa tarde,
O nome da minha filha é Saliaruanã. O escrivão olhou para o pai e disse: não, mas esse nome, senhor, esse nome não vai dar, não. A gente está no Brasil, escolhe um outro nome aí, não pode. Esse nome não pode. O pai ficou perdido, não sabia o que fazer. Bom, daí ele pensou, o nome da minha esposa, já sei. O nome da minha filha pode ser uma homenagem à minha esposa, Luciana. O escrivão falou, Luciana, tá ótimo, Luciana. Quando a mãe pegou a certidão de nascimento nas mãos, ficou tão brava, tão irritada, que ficou sem falar com o marido por mais de uma semana. Bom, vários anos se passaram e a menina foi chamada de Tatá quase sempre, por todo mundo, por todo mundo. E assim, 4 anos passaram e a segunda filha já estava prestes a chegar. E, de repente, a mãe pensou assim, a homenagem agora vai ser ao time do meu coração. E pediu ao pai, o nome da minha filha será Flávia, sem acento. Bom, o pai ouviu, chegou novamente lá no cartório para o escrivão que disse, não, Flávia é um nome que precisa de acento no primeiro A, não é a língua portuguesa. Então, o pai foi logo falando, meu senhor, por favor, você não, de jeito nenhum, não complica a minha vida. Bom, então a menina cresceu, tendo que explicar para todo mundo o porquê que o nome dela é Flávia sem acento, por causa do Flamengo. E assim a gente chega no final da nossa atividade, mostrando para vocês que as histórias realmente estão em todos os lugares. Então, essa é uma memória, né? Até separei aqui para vocês. Tudo tem história. E a memória, ela é parte real, parte construção, né? Então, realmente, a minha mãe queria dar o nome da minha irmã em homenagem à avó dela, e o meu pai não conseguiu registrar. E quando chegou o meu nome, foi isso. Então, minha mãe era muito flamenguista. Eu sou a única Flávia do planeta que não tem acento no A, né? O acento agudo no primeiro A. Então, a prática, o que eu quero passar para vocês, até assim, se vocês quiserem, não é para fazer agora, mas é pegar uma memória preciosa, né, algo que realmente aconteceu, e colocar no papel, pensando naqueles elementos, né, que a gente conversou, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, né? Então, de vocês pensarem assim uma memória pessoal e transformarem no Era Uma Vez, né? Com tudo que nós conversamos hoje sobre criar as imagens, trazer as sensações, fazer os gestos, e pensar muito sobre uma memória. Aí eu separei aqui, eu achei bonito. Eu estava trabalhando num texto, estou fazendo uma redação de um material sobre um livro, né, de atividade para professores, e aí eu achei essa descrição, e eu achei tão bacana que eu quis compartilhar com vocês. Está escrito assim, ó, foi uma... Não, eu vou ler. Uma pesquisadora, uma romancista e dramaturga norte-americana chamada Lillian Hellman, que diz assim, ó, memórias são restos recuperados, reencontrados e reinventados, através de um processo não linear do pensamento. A memória quebra a linearidade do tempo, distancia-se da experiência imediata e modifica o significado dos eventos através de novas interpretações. Então, assim, o que eu contei para vocês, né, que é uma memória, mas, assim, não é necessariamente verdade, vocês entendem? Que a minha cachorrinha tá ali. Ai, meu Deus. Ela tá ajeitando a cama para deitar. Parou? Posso continuar? Obrigada.
Então, a nossa memória, ela é assim, ela representa vestígios do passado, interpretações de quem nós somos hoje, né? Então, a gente não é necessariamente verdade, mas tem um fundo de verdade, né? Então, agora, assim, para a gente terminar, eu queria saber se vocês querem me fazer alguma pergunta ou alguma coisa que, de repente, eu falei muito rápido e vocês não entenderam, você ficou alguma dúvida. E aí também, de novo, não precisa abrir a câmera, pode abrir só a voz. Se vocês querem me perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida. E aí, quem tem alguma dúvida, quer compartilhar alguma experiência de sala? Não é isso, gente? Ai, que bom. Bom, assim, primeira vez que eu faço uma oficina online, eu não entendo muito, né, desse suporte de internet. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer a presença de vocês, tá? E aí, então, coloca para mim essa última tela, por favor. E aí, próxima tela, por favor. E aí, assim, eu gostaria de mostrar para vocês o nosso site, historiaemfamilia.com.br, e tem o Facebook e o Instagram, que é @historiaemfamilia, né? E o YouTube é aquela coisa, a gente não tem, se você procurar História em Família no YouTube, não vai aparecer. A gente tem alguns vídeos. No sábado, eu vou fazer uma oficina para pais, né? E depois a gente vai colocar na internet também lá no YouTube. Então, entrando pelo nosso site ou pelas nossas redes sociais, vocês encontram o nosso YouTube, que aí tem um G-O-O-G-L-N, negócio esquisito, né? Então, assim, inclusive tem lá já, tem um vídeo que é uma outra memória minha também, que quando eu contei para o meu filho pela primeira vez, né, o meu filho falou assim, nossa, mãe, é uma história do meu avô. Então, tem essa coisa afetiva de você contar histórias a partir das suas memórias, né? E, enfim, é compartilhar, né? Então, se vocês quiserem, tá? Pode voltar para cá? Se vocês quiserem, tá? Eu sou super aberta, se vocês quiserem, tiverem dúvidas. Ah, Flávia, eu testei o que você sugeriu na oficina e não deu certo. Podem me contactar pelas redes sociais ou mandar um e-mail me dizendo assim se eu posso ajudar de alguma forma, tá? Vocês também estiveram aqui presentes com a gente, nós vamos enviar por e-mail um e-book que nós escrevemos, eu escrevi há um tempo atrás, sobre ser um contador de histórias a partir das memórias, né? Então, dialoga um pouquinho também do que nós vivenciamos aqui e o que vocês podem experimentar, continuar experimentando. Tá bom? Então, muito obrigada. Adorei estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu já vivenciei, do que deu certo, do que não deu certo. E espero que vocês tenham aproveitado. Tá bom? Então, um beijo. A gente se encontra na próxima. Tá? Muito obrigada.